Olá, gente. Deixa eu trocar uma ideia aqui com vocês com relação a algumas perguntas que sempre pessoas chegam em mim e questionam por que eu não dou aula, porque eu não volto até a academia, porque eu não venho praticar, né, aquilo que eu estudei. Para quem não sabe, eu sou professor de educação física. Na pandemia, eu tinha academia e devido a todo o transtorno da pandemia, eu fechei a academia de uma certa forma, mas depois eu passei para frente para um outro profissional. E isso me frustrou bastante, né? A gente não sabe os propósitos de Deus na vida. E claro, eu gostava muito do que eu fazia. A gente tinha uma academia muito abençoada, profissionais que davam aula ali. E de alguma forma me frustrou ter desistido da minha profissão, porque educação física era o meu sonho, né? Fazer educação física, eu sonhava com isso. E Deus me deu essa faculdade em oração, né? Usou um servo dele e eu não paguei a faculdade. Estudei os 4 anos em Rio Preto com bolsa. Enfim, é uma história também de milagre, porque não tinha condições nenhuma. Mas a pandemia, eu acredito que ela fez muita mudança, né, de direção na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. Meu marido já tinha uma loja de móveis, né, online, e tinha ali alguns funcionários, devido à pandemia teve que dispensar também, né, e ele ficou sozinho e partiu para o Mercado Livre trabalhar com vendas online e deu super certo. E nessa ideia ele já estava com a ideia da loja física, também montou a loja física e na pandemia a minha academia, complicado, porque contato direto com alunos, né? Tinha natação, tinha funcional, tinha diversas atividades ali, né? Hidroginástica. Então era um nicho que uma turma que não podia continuar, por mais que eu tentei continuar na praça dando aula de funcional, tanto para o kids como os pais, né? Mas eu fui impedida devido a toda a perseguição, né? Enfim, todo o cuidado que tinha que ter. E eu tinha que me reinventar, porque a gente tem despesas, a gente tem lutas, a gente tem, né? E de alguma forma, tudo que eu estudei, tudo que eu sonhei foi por água abaixo, mas Deus tem seus propósitos, né? A loja, de alguma forma, fechou as portas, mas internamente ela cresceu. A loja A Nunes Store cresceu. E nós fomos para um salão maior, né? Aí continuou vendendo online. Aí veio a segunda pandemia, continuou crescendo a parte online, porque as pessoas dentro de casa elas compram, né? Devido à internet, compra o tempo todo. E graças a Deus, a loja no Mercado Livre tem sido referência e hoje nós temos aí 3 contas e meu marido conseguiu agora ter a página, né, oficial do Anunes, do Mercado Livre. E isso é a honra e glória ao Senhor, porque de uma certa forma eu tive que partir para as vendas, tive que partir para a loja, tive que partir para lidar com o funcionário, né? Professor é diferente de colaborador, de funcionário, né? De parceria dentro da loja, né? Mulheres ainda, lidar com mulheres, né? Mas tem sido um desafio muito grande, né? A loja Nunes Store tem crescido. Às vezes a gente faz alguns videozinhos, me perguntaram, mas volta da aula. E às vezes você fica pensando, qual é o meu propósito, né? Qual que é o seu propósito? Qual que é o nosso propósito? O meu propósito. Eu vejo que é lidar com pessoas, não importa, né? Se às vezes você fez algo que você achou que fosse o ideal e Deus te muda de direção e você, dentro do que Deus confiou nas suas mãos, esse é o teu propósito. Fazer o quê? Com amor, fazer com excelência, tocar coração de pessoas. Às vezes ali a gente vende móveis, a gente vende colchão, e agora a gente está aí, nós estamos com a fábrica, enfim. E a gente faz uns videozinhos engraçados, não é para mostrar, não é para se aparecer. Hoje é o nosso marketing, né? Você tem que se reinventar, você tem que fazer, você tem que
Você tem que lutar, você tem que tocar pessoas para se tornarem clientes. E eu vou falar uma coisa para vocês, nosso público maior hoje é a região de Fernandópolis, não é nem Fernandópolis, porque as pessoas sabem muito criticar. Elas não sabem admirar ou falar assim, nossa, que legal, ou tipo, pode melhorar. Não, elas criticam. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele manda de fora. E tem mandado mesmo, de longe, de muito longe. As pessoas vêm na loja comprar. Eu vi lá no né, marketing, a gente tem todo um trabalho de divulgação no Instagram, Facebook, né? Eu vi a moça pulando no colchão, eu vim aqui, né? As meninas estão aí de testemunho. A gente brinca, mostra, não é para se aparecer, né? Mas é para trabalhar, para mostrar. E Deus tem nos honrado dessa forma. Somos pequenos, mas seremos grandes, porque Deus ele dá estrutura para que a casa venha a ser grande. Então, a base dela, que é a estrutura, Deus sabe de onde nós saímos, Deus sabe quanto tem sido difícil se manter hoje com as portas abertas no comércio que nós estamos vivendo, onde não tem muito apoio. Mas se nós esperarmos apoio do governo, do prefeito, ou de sei lá quem, né, você espera, você não vai chegar a nenhum lugar. O nosso apoio, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa prosperidade, porque Deus sabe quantas são as lutas, né, para vencer um dia de cada vez, uma semana de cada vez e um mês de cada vez. Mas a nossa esperança e a nossa certeza é que Deus é o nosso sócio. Deus está no controle. E sempre quando eu falo com as meninas, eu brinco, eu falo, gente, essa porta aqui foi o Senhor que abriu. E Ele sabe o momento de todas as coisas, o cliente que Ele vai trazer. Se Ele é o sócio, Ele não vai perder, Ele vai fazer. Então, cabe nós estarmos preparados para receber, entendeu? E Deus tem nos dado a graça de agradecer a Deus cada cliente que entra ali. A gente não tem tratado como pessoa, como cliente, mas como amigo, como, sabe? Às vezes até família, porque a pessoa senta no sofá e a gente imagina a pessoa na sala com a família. A pessoa senta numa mesa, né, de jantar, às vezes está fora da realidade da pessoa, né? É uma coisa mais, né, um valor um pouco maior da realidade dela, mas a gente faz com que ela sonhe e ela conquista aquilo, porque é direito, nós somos filhos de Deus, né? O Senhor é o dono do ouro da prata, e se Ele tem nós como os filhos, a gente tem também a condição de desfrutar. E é isso, gente. Os vídeos que a gente faz engraçadinho não é pra mostrar pra ninguém, né? Meu filho até fez um vídeo engraçado, é o estilo dele, que ele tem um pouquinho de vergonha, mas é o que tá rolando aí. Então, se tem dado resultado, a gente tem que trabalhar. Não é ir com os outros. O que os outros tá fazendo, eu vou fazer. Não, vou fazer aquilo que tem dado certo. Se tem dado certo, por que nós não vamos fazer? Então, eu quero agradecer a Deus, cada cliente, cada colaborador, as meninas que estão aí juntas. Nós fazemos reunião sempre, conversando, falando que Deus é tão bom. Apesar das dificuldades, Ele tem suprido as nossas necessidades diárias. E é isso que a gente tem que fazer, aprender a ser grato, abençoar, né? Porque não é fácil. Hoje, pra gente viver com gratidão, a gente encontra poucas pessoas, as pessoas só sabem reclamar. Por isso que não sai do lugar, né? Por isso que não melhora, por isso que Deus não tem como abençoar, porque a ingratidão é uma barreira que você mesmo coloca na tua vida que você não sai do lugar. Então aprenda a ser grato, viu? Eu só posso agradecer a Deus apesar das lutas, são lutas, batalhas, cada um tem sua realidade, cada área, na verdade, é uma luta para vencer, né? Deus sabe quantas lágrimas, quanto choro, quanto aperto no coração. E só quem conhece a gente é Deus, né? Mas se as pessoas não podem ajudar, a gente tem que fazer o melhor por elas. O propósito nosso é isso, fazer o melhor. Cada pessoa que vem até você, independente da sua profissão, independente de onde você trabalha, não importa. Que seja uma faxineira, que seja um gari, que seja um cuidador de idoso, que seja um varredor de rua, faça o teu melhor. Esse é o teu propósito, fazer o melhor daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Fazer o melhor para servir as pessoas, porque quando você está fazendo um bom trabalho, você está servindo, viu? E em primeiro lugar, como se fosse para o Senhor, e Deus vai te honrar, pode ter certeza disso, tá bom? Então, só para falar um pouquinho aqui de mim, hoje eu tô sem brinco mesmo, sem maquiagem, né? Em casa, tô na cozinha, E eu senti de gravar isso porque eu acho que tem que deixar registrado algumas coisas que as pessoas às vezes não entendem. Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque existe um tempo para todas as coisas.
E esse é o tempo. O amanhã pertence a Deus. Então faça valer o dia de hoje, porque a única coisa que você tem, a certeza que você tem é isso, o hoje, tá? Amanhã tá nas mãos do Senhor, Ele sabe o que é o melhor para mim, o melhor para você. O que passou, os erros, né, as situações que você não pode mudar, paciência. Se for má escolha, consequências. Se foram boas escolhas, você vai colher, né? E é isso, então vamos fazer o nosso melhor hoje, tá bom? Deus abençoe você, um excelente dia. Beijo no coração.